pode passar fase e fase no IDR. Então, no meu caso aqui, eu devo passar o neutro nele. Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo sobre elétrica? Então, vamos lá. Pessoal, esta aula é muito especial. Ela é voltada a um dispositivo muito importante na instalação elétrica, que é o IDR, pessoal, o famoso DR. E para nós instalarmos, dimensionarmos esse dispositivo da maneira correta, nós devemos entender o teu funcionamento, devemos entender o que é fuga de corrente e muitas outras características. E é isso que nós vamos aprender juntos nesta aula. Nós vamos entender se há a necessidade de instalarmos esse dispositivo em todos os quadros de distribuição. Será que é em todos os cômodos, em todas as instalações que nós devemos instalar o IDR? E o que é IDR? Se há diferença entre IDR, DDR ou DR? Nós vamos entender também com a mão na massa, na prática, na bancada, se há a necessidade de sempre o neutro passar pelo IDR. E também uma dúvida de muitas pessoas, pessoal, por que o IDR tem o valor de corrente nominal, já que ele é dimensionado, já que ele é fabricado para 30 miliamperes. Então, por que ele tem dois tipos de corrente, pessoal? E outra dúvida também muito comum é quando eu devo utilizar o IDR bipolar, tripolar, tetrapolar. Estas e muitas outras dúvidas nós vamos esclarecer juntos nesta aula para você aprender de uma vez por todas como utilizar o IDR da maneira correta. Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula. Já aqui em nossa aula, pessoal, para nós entendermos os conceitos do funcionamento do IDR. Como funciona, né? Qual é a função do IDR? Bem, pessoal, vamos desenhar aqui, ó. O que acontece? Toda, né, a corrente que está saindo ali, né, do circuito deve ser a mesma, né, que está retornando. Ou seja, o IDR ele fica fiscalizando esses níveis de corrente. Se houver um problema no circuito, uma falha, uma fuga de corrente, ele vai detectar esta falha, esta fuga de corrente, esse valor diferente do que entrou e saiu e vai atuar nesse momento, pessoal. Ele é fabricado para níveis de corrente de 30 miliamperes. Mas por que 30 miliamperes? Este valor, pessoal, de 30 miliamperes foi definido depois de muitos estudos. Tá? Foi padronizado pela norma este valor, que é um nível de segurança para que a pessoa não venha tomar um prejuízo na sua saúde física. Antes de chegar ali, muitas pessoas acreditam que o IDR ele atua quando chega ali no nível de 30 miliamperes. Não, até antes de chegar nesse nível ele já atua, tá, pessoal? Mas é um nível de segurança feito através de muitos estudos. Então, pessoal, ele funciona como um fiscal. Ele fica ali fiscalizando os níveis que estão entrando e saindo do circuito. Quando há uma fuga de corrente, há uma alteração nesses níveis, ele vai atuar. Outra dúvida também, pessoal, que devemos retirar é em relação às siglas. Aqui no mercado existem muitas siglas, né? DR, IDR, DDR. Pessoal, vamos no primeiro aqui, ó. Todos, né? Vocês podem observar que todos têm DR no final, tá? DR é o diferencial residual, tá? É o mecanismo ali que é a diferença ali, a fuga de corrente. Os eletricistas, para facilitar, falam DR, tá? Mas também é IDR. É só uma simplificação da sigla, tá? Então DR e IDR é a mesma coisa. Agora, IDR para DDR há uma grande diferença aqui. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. IDR, né? E agora o DDR. Pessoal, IDR, como já aprendemos, é o interruptor diferencial residual. Já DDR é disjuntor diferencial residual. Pessoal, o IDR, que é o nosso caso aqui, o nosso estudo, ele não atua para correntes de curto-circuito nem correntes de sobrecarga. Ou seja, vamos supor que houve um curto-circuito, né, lá em um determinado circuito, né? Vamos supor que a fase encostou lá com o neutro e houve um curto-circuito. Neste caso, pessoal, o IDR ele ficaria intacto, tá? Ele não atuaria, ele não vai atuar. Quem vai atuar para estes casos é o disjuntor.
há uma diferença aqui do disjuntor para o IDR, tá? O disjuntor não é a aula sobre o disjuntor, mas aqui de maneira rápida, o disjuntor ele é dimensionado ali para proteger os cabos ali do circuito. Vamos supor também que há lá o motor funcionando em uma sobrecarga. Com o passar do tempo, a sobrecarga vai aumentar e quem vai atuar para este caso não é o IDR, não é o DR, é o disjuntor, tá? Então o disjuntor é responsável por atuar em sobrecargas e corrente de curto-circuito. Agora o IDR é ali para corrente, tá, de fuga, pessoal. Agora o DDR, que é o disjuntor diferencial residual, ele é um DR junto com um disjuntor. Então o DDR ele atua tanto para correntes de sobrecarga, de curto-circuitos, como também para correntes, tá, de fuga de corrente, na verdade. Então o DDR ele é uma junção do disjuntor com o DR. E vocês podem, né, perguntar, mas então, professor, já que o DDR ele é um dispositivo que acumula a função de disjuntor mais DR, por que não usar apenas o DDR? Porque, pessoal, ele é um dispositivo de um custo maior, ele é mais caro que o IDR. Então, muitas das vezes compensa financeiramente falando colocar lá, instalar um IDR em conjunto com o disjuntor, IDR mais disjuntor. O DDR ele é um dispositivo mais caro e mais difícil de achar no mercado. Então, muitas das vezes, os eletricistas, os projetistas fazem a opção de colocar o IDR em conjunto com o disjuntor. Mas vocês devem saber que existe sim a opção no mercado de DDR. Legal? Voltando aqui, pessoal, para o nosso objeto de estudo, que é o IDR, quais os meios de atuação desse dispositivo? Bem, pessoal, ele atua por duas maneiras, de forma indireta e de forma direta. Qual é a forma indireta desse dispositivo atuar? Vamos imaginar a seguinte situação. Existe lá na residência uma máquina de lavar e por alguma falha interna dela, ali do circuito interno dela, a carcaça desta máquina está energizada e a pessoa vai lá, vai ligar essa máquina e coloca a mão na carcaça depois de ela estar ligada e toma um choque elétrico. A pessoa não colocou diretamente a mão ali no cabo, ali no fio decapado, mas de uma maneira indireta ali através da carcaça ela recebeu um choque elétrico. A forma de atuação direta desse dispositivo, de proteção também direta desse dispositivo, é quando a pessoa coloca ali a mão, encosta uma parte do corpo dela em uma carga viva. Como assim? Vamos supor que existe lá um cabo que ele está com os cobres dele lá tudo exposto, né? Uma má isolação ou uma falha e não tem a proteção ali do cabo. E você encosta lá diretamente na parte viva, ali no cobre desse cabo. Isso é uma forma de você receber um choque elétrico de uma maneira direta, ou você coloca lá a mão no barramento de um quadro, a parte viva do quadro de distribuição sem querer e também toma um choque de uma maneira direta. Fuga de corrente, pessoal. É importante também nós entendermos este conceito sobre a fuga de corrente para nós compreendermos também o funcionamento, a atuação do IDR. Vou fazer aqui uma analogia para simplificar. Vamos imaginar aqui um cano ali que está transportando água. Em determinado trecho deste cano, pessoal, há uma falha, há um pequeno furo ou ali na luva de conexão de emenda está uma pequena falha, está vazando ali um pouco de água. Esta fuga de água nada mais é do que também a comparação, a analogia de uma fuga de corrente. Vamos imaginar um cabo e em determinado trecho desse cabo, desse fio, há ali uma má isolação e as partes ali vivas do cabo, cobre, está encostando com o material condutor. E há ali então uma fuga de corrente do cabo para aquele dispositivo ou aquele equipamento, o que for que o cabo está encostando naquele momento. Esta é a fuga de corrente. E neste momento também o IDR irá atuar nas fugas de corrente. Mais um ponto importante, pessoal. Quando que o IDR é de uso obrigatório? Será que ele é de uso obrigatório em todos os locais, em todos os quadros de distribuição? E para responder esta pergunta, essa questão, nós vamos recorrer à norma NBR 5410, que é o nosso manual, o manual do eletricista, o manual do engenheiro eletricista, o manual do projetista. Vamos lá ver o que a norma nos diz sobre o uso obrigatório do IDR. O item 5.1.3.2.2 da NBR 5410 diz para nós: casos em que o uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório. Item A: os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
Item B, os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Item C, os circuitos de tomadas de corrente situados em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos no exterior. Item D, os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Os circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Pessoal, depois de entendermos estes conceitos importantíssimos sobre o IDR, podem surgir algumas outras dúvidas. Será que o neutro sempre deve passar pelo IDR? Porque o IDR tem a corrente nominal, tem o valor de corrente nominal, já que ele é fabricado para atuar em corrente de até 30 mA. E também, pessoal, quando eu devo utilizar um IDR bipolar, um tripolar, um tetrapolar? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a bancada e juntos vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento e como utilizar o IDR da maneira correta. Vamos lá. Trouxe aqui para vocês dois dispositivos IDR, tá? Um tetrapolar e um bipolar. Por que tetrapolar? Por que bipolar? Porque eles são os mais comuns, mais fabricados. Já vamos falar sobre isso. Pessoal, primeira coisa, o que você deve saber sobre o IDR na prática? Primeira coisa, pessoal, vou tirar ele aqui, ó. É você saber ler as informações, né, do corpo do dispositivo, né, para você saber escolher o dispositivo na hora da compra. Temos esse modelo aqui, pessoal, um modelo bipolar. Primeira informação é aqui em cima, pessoal. Vocês podem observar que ele tem um T aqui, ó, um botãozinho, ó. O que significa esse botão? Esse botão é o botão teste. E se você está gostando desse vídeo, se está te ajudando, salva para não mais se esquecer, curte, compartilha e deixem aqui as tuas dúvidas nos comentários para nós esclarecermos juntos. Todos os modelos IDR têm um botão teste, ó. Esta outra marca aqui eu tenho um botão teste que fica logo aqui também. O botão teste é importante porque ele se trata de um dispositivo que faz a proteção, né, contra choques elétricos de pessoas. Então é importante que qualquer pessoa que queira testar ele, né, para ver o funcionamento, passa a vir aqui, acionar aqui o botãozinho teste, ó, que ele vai atuar e você vai saber que o dispositivo está funcionando. Então vamos ler aqui as informações, pessoal. Ó, teste, temos o modelo aqui, ó, do dispositivo. Logo aqui embaixo, pessoal, dois polos, ou seja, bipolar, tá? Informação importante aqui, pessoal, ó, IN, ó, que é a corrente nominal do dispositivo. Nesse caso aqui é um de 25 amperes. Esse triângulozinho aqui, pessoal, I delta N, o que é? É a corrente de disparo do dispositivo, 0,03 amperes, ou seja, 30 miliamperes. 30 miliamperes dividido por 1000 vai ser 0,03 amperes, tá? Não importa se é 30 ou 0,03, que é a mesma coisa. Esse aqui, pessoal, ele traz no corpo dele informação de 30 miliamperes. Aqui embaixo, pessoal, a tensão nominal dele, que é até 240 volts, né? Frequência, funciona em 50 e 60 Hz. E aqui, pessoal, um diagraminha do funcionamento do botão teste, tá? Para ligar o botão teste, que já vou explicar sobre isso aqui. E aqui embaixo a norma responsável pelo IDR, que é IEC 61008. Pessoal, esse daqui contém as mesmas informações, tá? Não muda nada. Então vamos lá. Uma dúvida que sempre surge, pessoal. Professor, eu posso utilizar um IDR tetrapolar para ligar circuitos monofásicos? Sim, pessoal, sem problema algum, tá? Vocês podem ver aqui que eu liguei um monofásico para fazermos o teste, ó. Tenho apenas uma fase e um neutro, né? Esse circuito aqui, pessoal, é apenas para teste, tá? Tô ligando aqui a lâmpada, que é a nossa carga. Não estou utilizando um interruptor para a lâmpada, é apenas para teste, tá? Então a fase vem por aqui, entra por esse polo, passa pelo IDR, sai aqui por esse branquinho e vai até a lâmpada. O neutro vem lá, no padrão, né? Passa pelo IDR, vai, volta aqui, vem aqui no barramento e do barramento vem aqui também para a minha carga. Então eu posso utilizar o IDR perfeitamente em um circuito monofásico, ó. Vou até ligar aqui para vocês verem, ó. Está funcionando, tá? Tudo ok.
E para circuitos bifásicos, professor, ou trifásicos, com neutro ou sem neutro, qual IDR eu devo utilizar? Pessoal, primeira coisa, o IDR, ele tem a fabricação aqui no bipolar, né? Do tetrapolar, que são os mais conhecidos, mas também existe os IDR tripolar, tá? Algumas marcas já produzem o IDR tripolar. O que muda do tripolar para esse tetrapolar? Pessoal, a carcaça dele aqui, ó, as dimensões é a mesma, tá? Eles apenas tapam um polo aqui, ó, pode ser este ou este, tá? Coloca aqui um plástico e tira os contatos dentro dele, mas a dimensão é a mesma, tá? Por questões de fabricação, tá, pessoal? Às vezes, por fabricante não compensa ter uma máquina que produz um IDR, né, maior do que esse e menor do que esse, tá? Então ele produz todos desse tamanho e apenas tira um polo aqui, tapando aqui com plástico. Mas no mercado é mais comum você encontrar esse aqui tetrapolar. Então vamos supor que eu vá ligar aqui um circuito bifásico, fase, fase e neutro. Vou até colocar aqui, né, mais uma fase, vou ligar aqui para vocês verem como é que fica. Pronto, pessoal, agora tem um circuito bifásico aqui, um fase, fase mais neutro. Neste dispositivo, pessoal, eu posso ligar, vamos aqui para vocês observar. Eu posso ligar fase aqui e todo dispositivo DR ele traz uma informação importante aqui, pessoal. Ele traz um N aqui, ó, de neutro, tá? Aqui em cima e aqui embaixo também. Mas se o circuito for fase e neutro, você coloca o neutro aqui onde o fabricante pede, mas ele permite, o fabricante permite você ligar fase e fase aqui também. Agora vamos supor que é um circuito assim, pessoal, fase, fase e neutro. Professor, o neutro sempre deve passar pelo IDR? Pessoal, a resposta é sim, sempre o neutro deve passar no IDR. Não que o IDR não vá funcionar sem o neutro, ele vai funcionar sim, mas é o seguinte, pessoal, entendam uma coisa, ó. Se você tem um circuito que possui o neutro e vai ligar uma carga, vamos supor uma lâmpada, e essa lâmpada utiliza o neutro. O que acontece, pessoal? O neutro, você coloca o neutro aqui, ao invés de passar por no IDR, né, você vai ligar ele direto no barramento, certo? Ele vai monitorar aqui a corrente que está saindo. Ele não vai conseguir monitorar, pessoal, a corrente que está saindo aqui pelo neutro, não vai estar passando por ele. Ou seja, ele vai sempre detectar uma fuga de corrente, pessoal. Então ele não vai parar ligado, tá? Ele vai ficar desarmando sempre. Então, resumindo, se o circuito possui neutro, o neutro deve passar pelo IDR. Se o circuito não possui neutro, for apenas fase, fase ou três fases, tá? Pode passar fase e fase no IDR. Então, no meu caso aqui, eu devo passar o neutro nele porque ele possui neutro. O que você deve se atentar para uma ligação bifásica ou monofásica ou trifásica em um circuito tetrapolar é para o seguinte, para a ligação do botão teste, tá? Vamos testar o botão para vocês verem, ó. Liguei o meu circuito. Vou parar aqui a luz, tá? Liguei o meu circuito. Vou apertar o botão teste, ó. Ele vai atuar, né? Ele vai desarmar. Liguei, vou verificar se o meu circuito está funcionando. Está funcionando, tá? O IDR está funcionando. O que acontece é que muitas vezes o eletricista não sabe da ligação do botão teste ou não se atenta aqui ao diagraminha do IDR. Todo IDR, tetrapolar, tripolar, bipolar, ele traz consigo um diagrama aqui para a ligação do botãozinho teste, ó. Neste caso aqui, pessoal, ele está pedindo para que o neutro seja ligado aqui, né, no primeiro aqui, ó, primeiro borne, sobe aqui, é isso aqui. E este contato aqui, pessoal, que é o segundo aqui do lado do neutro, ó, dessa aqui é isso aqui, tá? Segundo aqui, ele deve sempre conter uma fase, tá? Para o botão teste funcionar. Porque assim, pessoal, vamos tirar essa fase aqui, ó, para vocês verem, ó. Não sei dessa informação, né? Eu pego, né, como ele tem vários contatos, né? Eu ligo a outra fase aqui nesse contato e coloco, né? Que eu tenho que mudar minha carga também. Coloco aqui minha carga qualquer, também nesse último aqui. Pronto. Agora eu vou ligar aqui. Tá funcionando, certo? Aparentemente está funcionando. Mas, pessoal, se eu tapar aqui, se eu aperto aqui, ó, aciono o botão teste, ó, não funciona, né? Imagina você retorna lá na loja, olha, esse IDR deve estar com problema, tá? Porque o botão teste dele não funciona. E o vendedor lá, o técnico, né, fala para você no local, mas você se atentou ao diagrama, né? Você colocou uma fase aqui no borne que pede no diagraminha para o teste funcionar? Ah, não coloquei. Aí fica ruim para o eletricista, né? Ou você deixa assim funcionando, né? Aparentemente está funcionando lá no cliente, mas o teste não funciona. Então,
você deve sempre se atentar aqui ao diagrama, tá? Para você sempre utilizar o borne do botão teste. Vamos supor que por qualquer motivo, ou seja, por construtivo, ou tamanho do cabeamento, ou apagou aqui o diagrama, você não consiga colocar uma fase aqui, tá? Apenas aqui. Você pode utilizar, pessoal, no caso, um jumper, tá? Uma solução que eu sempre dou, ó. Você pode colocar aqui, ó, a fase e jogar um jumper aqui, ó. Liga um jumper aqui. Aí, o que acontece? A fase vai estar chegando aqui, o botão teste já vai funcionar. Entrando agora no assunto da corrente nominal do IDR. Professor, por que o IDR possui corrente nominal, sendo que ele atua para uma corrente igual ou menor do que 30 mA? Ó, eu já mostrei para vocês, ó, esse IDR ele é de 25 amperes, né? Porque existe duas correntes. Porque assim, pessoal, imaginem vocês instalando um IDR deste, né, de 25 amperes para um circuito de 100 amperes. Você vai ter problemas internos nele, tá? Porque assim, quanto maior a corrente do circuito, mais exige, tá, da capacidade dos circuitos internos. Para este IDR aqui, que a corrente nominal dele é de 63 amperes, os componentes internos dele é mais robusto do que esse aqui de 25 amperes, tá? Então por isso que os IDR possuem corrente nominal. Vamos supor que eu dimensionei um circuito, né, onde eu vá colocar IDR, e o circuito, né, foi dimensionado para um disjuntor de 25 amperes. Eu posso colocar este aqui, tá, de 25 amperes. A regra é o seguinte para você escolher o seu IDR, pessoal: corrente nominal igual ao disjuntor do circuito, tá, ou maior. Para um circuito de 25 amperes, posso colocar, professor, um IDR de 32 amperes? Pode, pessoal, pode colocar sim, tá? Coloca um de 25, um de 32, procura colocar sempre uma corrente do valor logo acima, tá? Agora, posso colocar um IDR de 20 amperes para esse circuito aqui de 25? Não, pessoal, aí tá o erro. Você deve colocar um IDR corrente nominal igual ou acima, nunca inferior. O DR, pessoal, você pode utilizá-lo no circuito geral, tá? Ou seja, juntamente com o disjuntor geral, né? Ou você pode separá-lo para circuitos. Por exemplo, eu posso colocar um DR lá para o meu circuito de iluminação, outro DR para o meu circuito de tomadas, outro DR para um circuito determinado lá que seja uma carga específica. É claro que o valor, né, o custo será maior, porque você vai adquirir mais DR. Porque muitos vão lá, colocam o IDR no quadro, pessoal, sem saber o funcionamento dele, sem saber dimensionar o dispositivo.